O que é psicologia, parte 3. O mecanismo do comportamento. Como se comporta o ser humano? Por que se comporta de determinada maneira? O que pode ser feito em relação ao seu comportamento? E o que, finalmente, leva o ser humano a comportar-se? Isto é, por que ao invés de ficar quieto em um canto, ele age e se movimenta no sentido de buscar alimento, praticar esportes, ganhar dinheiro? Pelo simples motivo de que todos temos necessidades físicas, psíquicas e sociais que nos levam a agir em busca de satisfação ou redução de tensão. Toda vez que estamos insatisfeitos, seja de que ordem for esta insatisfação, tornamo-nos tensos, isto é, nossos músculos se enrijecem e certas glândulas liberam determinados hormônios em nosso sangue. A tensão é desagradável. Assim, a tendência natural será procurar alguma forma de nos livrarmos dela. Toda necessidade, portanto, provoca tensão que leva à ação, visando a um objetivo, processo de motivação. Quando este objetivo é alcançado, há a redução de tensão e, portanto, o relaxamento, acompanhado de sensação agradável. Este estado de equilíbrio que o organismo alcança com a satisfação da necessidade chamamos de homeostase. Nossas necessidades são inúmeras. Algumas nascem conosco, mas a maioria delas aprendemos no convívio social. Não temos necessidade apenas de alimento, água, oxigênio, evitar a dor, sexo, manter o equilíbrio térmico do organismo. Temos também a necessidade de afeto, de contato, de aprender. Somos curiosos, de transcendência, de ir além do que é objetivo e palpável. Assim como prestígio, aprovação, reconhecimento. São múltiplas as razões pelas quais somos levados a agir e o fazemos até a morte. Neste meio tempo, entre concepção e morte, estamos não apenas agindo e interagindo, mas ampliando nossos conhecimentos e crescendo em todos os sentidos. Não apenas procuramos atender às nossas necessidades, mas temos também, quando nada desviou o nosso desenvolvimento da normalidade, tendência a querer ajudar o outro no atendimento das próprias necessidades, assim como a criar, inovar, renovar, fazer evoluírem as instituições e a tecnologia. O ser humano é, portanto, ao nascer, apenas um organismo biológico que, em contato com outros de sua espécie, deverá tornar-se pessoa, gente, um verdadeiro ser humano. Ele vai desenvolver um self, que é a consciência de si, a capacidade de se ver e se analisar, de perceber o que o outro pensa e sente, colocando-se no lugar do outro. O que o indivíduo traz consigo ao nascer? Sua constituição física, fruto da união entre os gametas dos pais, o espermatozoide e o óvulo. Estes gametas lhe forneceram características próprias do gênero humano e características individuais que farão dele um ser único na natureza. Muitas das potencialidades que traz, por ocasião do nascimento, vai desenvolver ao longo da vida, em contato com as outras pessoas e como fruto de experiências pessoais. Além dos reflexos, o equipamento humano inato presume impulsos, necessidades, emoções básicas, mecanismos de resposta, capacidade de percepção, potencial intelectual, processos sensórios, memória, temperamento. Com o desenvolvimento do sistema nervoso, o indivíduo torna-se cada vez mais capaz de aprender. Assim, aprenderá também outras necessidades, outras emoções e desenvolverá sentimentos, educará seu temperamento. Em nossa existência no mundo, vamos nos adaptando, com isso desenvolvendo e, até certo ponto, modificando o próprio equipamento inato. O que seremos dependerá fundamentalmente das nossas experiências na família, na escola, na sociedade. De um lado, portanto, está o eu e do outro o mundo. É da interação eu-mundo que há de se formar a personalidade. O mundo implica em uma série de regras, limitações, conceitos. Pode, não pode, certo, errado. A criança se vê diante de um mundo desconhecido, mas encontra já delimitados os mapas que deverá seguir. E durante toda a sua vida, uma luta ferrenha há de se impor. O eu tentando preservar a individualidade e a sociedade tentando impor seus conceitos e padrões. A criança com raiva, por exemplo, deseja naturalmente extravasar esta emoção, no que é quase sempre impedida pelos representantes da sociedade, os pais e professores. Digamos que uma determinada criança detesta cebolas. Isto é próprio desta criança, é uma expressão de sua individualidade.
No entanto, esta criança é forçada a comer cebolas, pois os pais acreditam que isto é importante para a sua saúde. O processo de ajustamento será então fundamental para a existência e consistirá em meios através das quais o indivíduo haverá de adaptar-se às exigências de seu organismo e do meio ambiente. É basicamente uma harmonização entre o eu e o mundo. Liga-se, portanto, às necessidades do indivíduo, assim como a sociedade, papéis e situações específicas que vive. O ajustamento é, em consequência, um processo de aprendizagem em que as reações úteis são aprendidas e as que se mostram ineficientes abandonadas. Muitas vezes, entretanto, reações que se apresentam como úteis em determinado momento para a redução de tensão excessiva podem ser perigosas para o ajustamento geral do indivíduo. Daí pode surgir o desajustamento, pois estas reações costumam tornar-se tão firmes como hábitos que o indivíduo se torna incapaz de superá-las. Por exemplo, uma doença pode ter sido, em determinado momento da vida, uma forma de obter carinho. Em consequência, o sujeito pode adoecer sempre que esteja necessitando de atenção. Esta é uma forma anormal de ajustamento. Nascemos dentro de uma série concêntrica de grupos, alguns maiores, outros menores. Família, grupo local, nacional. Neles nos integramos, formando, dentro de suas estruturas, a estrutura de nossa personalidade. Deles recebemos valores que não são apenas uma preferência ou um desejo, mas uma formulação do desejável e dos padrões do deve e do precisa que influenciam a nossa ação. Além dos determinantes biológicos e sociais, todos os indivíduos vivem situações que lhes são peculiares. Há coisas que acontecem às pessoas, um encontro acidental, o fato de ter nascido em determinada família, uma falência, a morte de um amigo. São acontecimentos particulares que não se ligam, de modo geral, aos padrões de todo um grupo e que, no entanto, serão fundamentais no desenvolvimento da personalidade. De modo bastante elementar, o comportamento humano poderia ser explicado da forma como foi apresentado há pouco. Entretanto, é bom lembrar que nem sempre as explicações para determinado comportamento podem ser muito simples. Isto porque a causalidade múltipla costuma ser regra em psicologia, significando que os fatores que influem no comportamento costumam ser numerosos, sendo difícil, ou mesmo impossível, isolar uma causa única para explicar dado comportamento. Vale ressaltar também que outro elemento importante é que o sujeito vai reagir ao mundo, isto é, à multiplicidade de estímulos que o atingem, conforme ele os percebe. Resumindo, o processo de desenvolvimento humano é um processo de ajustamento. Todos devemos atender a uma série de necessidades internas e, ao mesmo tempo, às imposições e limitações do ambiente, tanto social quanto físico. Em suma, o objetivo de todo comportamento é a aquisição de um repertório de respostas que nos permitam harmonizar as duas tendências.